Como é que anda a sua relação com Deus? Você está próximo, você não está? Você está fazendo coisas boas? Você vai para o céu ou vai para o inferno? É uma boa pergunta, né? Acho que a gente se questiona todos os dias. Eu trouxe uma grande figura para bater um papo comigo hoje no programa Humanos. Ela que é mãe, é esposa, é pastora de mulheres. É isso pastora mesmo. Viviane Martinello. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Vivi, qual é essa relação? Você é mãe, você é mulher, você é pastora? Primeiro, boa noite, mano. Boa noite a galera que está em casa. É algo que é natural, flui naturalmente, não tem algo ensaiado, né? Eu acredito que tudo aquilo que Deus faz contigo, Ele acaba te lapidando para aquilo. Eu me sinto hoje uma mulher que foi lapidada para estar onde está. Tá, você é pastora de qual igreja, Vivi? Abba Pai Church. É uma igreja evangélica, cristã? É uma igreja cristã, evangélica, né? E nós acreditamos que quando Jesus veio ao mundo, né? Quando Jesus veio, Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Ele falou, né? Pai Nosso. Foi a primeira expressão, né, que ele usou para dizer, ó, quando você for conversar com Deus, quando você for falar com Ele, não chame Ele de um Deus distante, mas Ele é Pai. Então ele falou, Pai Nosso. Então a grande característica da Abba Pai, que Abba Pai significa paizinho querido, né, é uma expressão hebraica de uma criança judia que chama o papai, não sabe ainda chamar pai, papá, papai, né? Tens uma bebezinha que daqui a pouco vai começar. Abba Pai, é Abba Pai que chama? Abba Pai, isso. Ele chama Abba. Quando né? é que você foi chamada? É isso? Você recebe um chamado de Deus para ser pastora? Foi bem interessante porque não só comigo, mas com muitas pessoas, o chamado nasce no momento que mais improvável da sua vida, eu sempre falo isso. Foi num momento bem difícil na nossa vida que o chamado veio ao meu coração, o coração do meu esposo. A gente tinha passado uma crise no casamento, né? Quem é casado aí sabe do que eu estou falando, que para amadurecimento existem as crises. E graças a Deus a crise não veio para destruir, mas nos amadureceu. E quando veio a crise, Deus estabeleceu dentro de nós esse chamado de estar não só tendo o nosso casamento restaurado, mas de restaurar outros casamentos, de restaurar outras pessoas. E isso foi muito forte dentro de nós e Deus tem respondido de uma forma linda. Tá, mas você virou pastora já do nada? Não. Nós congregávamos em uma igreja e sempre quando vinha alguém ministrar de fora ou alguém que tinha uma relação com Deus muito íntima, eles vinham dando essa palavra pra gente. Ó, eu vejo vocês na frente de multidões, vocês na liderança de um povo, cuidando de pessoas. E a gente ficava assustado com aquilo, eu dizia, Deus, mas olha como que a gente está, né? Simples, muito tímida, eu muito nervosa com essas coisas e nem de imaginava, frente, de estar exposta, sempre escondida, preferi estar escondida, né? Nunca foi do meu coração, ai, por favor, Deus, né? Me levanta, me usa. Não, eu sempre dizia, Deus, outra pessoa, não eu, né? Quero ficar contigo aqui. E quando Deus começou a revelar esse propósito, nós fomos ungidos a pastores, eu e meu esposo. E aí a gente passou por um curso? Como é que é? Tem não, uma formação, um curso de formação? Não, eu acredito que ser pastor é um dom. Então, o dom, tu não tem um curso que te ensina a ser nada. Porque tu já nasce com aquilo, né? Eu acredito que a gente já tinha isso no nosso coração. Minha casa sempre foi cheia de gente, né? Eu tenho umas 4, 5 filhas adotivas que moraram comigo um tempo e saíram da minha casa casadas. Meninas que moravam na cidade sozinhas, que não tinham pai nem mãe. Eu já arrastava para dentro da minha casa, já cuidava. Tem uma que mora comigo há 7 anos. Ela é de João Pessoa, Paraíba. E não tinha mais família, não tinha onde estar. Eu falei, não, vem para minha casa. Vou acolher? Vou acolher. E ela está comigo há 7 anos. E é mãe igual? É mãe igual. É, o mesmo trabalho, os mesmos desafios, os mesmos amores. Na verdade, essas meninas foram assim, eu achei que eu ia ser bênção na vida delas, mas elas que foram bênção na minha, né? Na verdade, tu acaba recebendo muito mais do que tu dá. Então, eu quero saber o seguinte, como é que foi a primeira pregação sua? A primeira, assim, você subiu lá em cima e ai, meu quantas Deus. pessoas? Vai. Se eu te contar como é que foi isso. A primeira vez não foi uma pregação, foi uma canção, uma oração. Que faltou as pessoas que eram os presbíteros da igreja e o Telmo falou assim para mim, amor, preciso que tu ore enquanto eu vou ungir as pessoas, orar e tal. E eu falei, tá. E eu fiquei... o quê? Orando orar, é declamar? Isso. As pessoas estavam ali na frente e a gente ia orar por elas, e eu no microfone. E na hora que ele falou aquilo, eu quase morri. Eu falei, meu Deus, eu pegava o microfone assim, desesperada. E eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir falar. E comecei, Deus, abençoe esse povo.
Senhor, abençoe esse povo. Meu Deus, abençoe esse povo que está aqui. Meu Deus, abençoe esse povo. Fiquei 15 minutos. Deus, abençoe esse povo. Então, falando, Deus abençoe esse povo no microfone? No microfone, e o povo não entendendo nada. E o Theo me olhando. Deus abençoe esse povo. E sabe o que eu fiz? Eu saí dali muito triste, mal. Falei, que vergonha, que vexame. Nunca mais vou pegar o microfone na mão. Não vou falar nada para ninguém em público. Saí com essa decisão. Eu não sirvo para isso. Olha que vergonha, que vexame. Quando eu desci no carro, e aí eu digo assim que maridos, né? Sejam encorajadores das mulheres. As mulheres precisam ser encorajadas. Eu creio que muitas pessoas têm tesouros dentro de si que só precisam ser lapidados, precisam ser, sabe, levantados por encorajadores. Às vezes fala o quê? Falta só o quê? Vai. Sabe o que meu marido fez? Eu cheguei no carro, eu digo, né, que eu fechei o vidro do carro dando tchau para os irmãos. Tchau, irmãos. Aí fechou o vidro do carro e falei, nunca mais faça isso. Me exponha dessa forma, eu não estava nem preparado e tal. E ele falou assim, olha, não só eu vou te expor outras vezes, como tu tens um chamado para isso, tens um dom de falar. O medo te paralisou na hora, ele falou, eu acredito, ele falou que tu vai ainda ministrar para multidões. E aí, você quis matar ele na hora? Quis matar ele, eu disse, não me chama mais, e ele acabou chamando, e o medo foi indo. A primeira vez que eu preguei para uma multidão, vamos dizer assim, grande, que para mim era uma multidão, mais de 1000 pessoas. Não, é uma multidão, mais de 1000 pessoas é uma multidão, pô. Primeira vez eu tremi muito, mas é como eu falei, quando você tem um dom, quando Deus te chama para algo, aquilo flui naturalmente. Foi eu pegar o microfone e ir. Você sente que as pessoas estão mais distantes de Deus nesse mundo contemporâneo? Ou não? Isso é uma visão equivocada? Sabe, a Bíblia fala assim, ó, eu acho interessante o que a Bíblia diz. Ela diz que nos últimos dias, e eu acredito que nós estamos vivendo aí os últimos dias. Está acabando mesmo? Você acha que eu acredito que nós estamos vendo Existem muitas palavras proféticas que estão se cumprindo em várias coisas que acontecem. A gente não vai entrar aqui nisso porque é uma gama gigantesca. É o quê? O Apocalipse, mais ou menos? Isso, eu acredito que nós estamos chegando... Nunca se viu tanto, né? A Bíblia fala que nos últimos dias pais se levantariam contra filhos, filhos contra pais. A gente tem visto isso de uma forma, guerras e rumores de guerras. Enfim, tantas coisas. Mas eu acredito que a gente... Eu me perdi no que eu ia falar. Não, você estava falando sobre verdade, eu te questionei nesse sentido, se está faltando a fé das pessoas, vai. Lembrei agora, que nos últimos dias, o sujo ia se sujar mais e o limpo ia se limpar mais. Isso é bíblico. Então a gente percebe que pessoas estão se distanciando mais, enquanto outras estão se aproximando mais. Então não dá para dizer que, claro, que a gente percebe que o amor de muitos tem se esfriado. Hoje a gente vê uma pessoa morrendo, muitos estão lá com a câmera filmando a pessoa morrendo e poucos ajudando. A gente está numa era de muita superficialidade, de muita aparência e pouca essência, pouca profundidade, pouca verdade, né? Aí o Instagram que está aí, que é a era da comparação, né? E quando entra a comparação, tu perde a tua identidade, porque tu é alguém que, independente do que o outro é, muito bom, o outro é, parabéns pelo que você é, mas eu tenho uma essência. Quando eu me comparo, eu mato a minha essência. Então, a gente vive um mundo difícil hoje, mas eu creio que Deus está muito próximo, sabe? Eu sinto Deus muito próximo. Ô, Vivi, mas você falou, por exemplo, de Instagram, redes sociais, né? Sim. É claro que a gente vê ela sendo usada para o mal. Mas, por exemplo, você usa para o bem. Uso. Uhum. E eu acredito que a rede social seja um palco maravilhoso. Sim. Para você. Como é que você faz uso dessas redes sociais? Então, o Instagram, né? O Instagram para mim, as redes sociais, né? Facebook, eu sempre procuro mostrar a minha vida, né? Quem eu sou de verdade. Sem máscara, sem filtros. Não. As minhas angústias, às vezes eu vou lá e publico e muita gente se identifica. As pessoas precisam, hoje, principalmente no meio evangélico, de pessoas que são de verdade. Porque é muito fácil, a religião ela tem um problema. Ela te dá uma couraça, uma vestimenta... De perfeição? De perfeição, de super, que tu não tem problema, que tu não enfrenta dores, que tu não tem medo. Isso é uma mentira. Né? A gente vê muitos líderes entrando em depressões, entrando em suicídio por conta disso, por tentarem sustentar um personagem que não existe. Então eu sou muito livre disso, nós somos muito livres lá em casa, minhas filhas, não existe a pressão por ser filha de pastor, eu sempre tiro da minha filha de 15 anos essa pressão, sabe? Eu tiro essa pressão de mim, eu tiro a pressão do meu marido, nós vemos uma família normal, uma família com as suas dificuldades, com os seus desafios. Não é o errar que nos torna humanos? Acredito. Nós não somos humanos porque amamos e porque erramos. E eu digo mais, nós erramos e por errar nós crescemos, nós mudamos, nós melhoramos. Se
for para pensar, e talvez você que está em casa, você vai perceber que os momentos que você mais cresceu foram os momentos mais difíceis da sua vida. Momentos que talvez você até falhou, mas ali estava uma próxima chance. Eu sempre falo sobre Pedro e Judas. Eu faço um paradoxo dos dois. Os dois negaram Jesus. Os dois, né, negaram e entraram na estatística de Jesus que eles iam negar. Mas Pedro, depois que ele negou, que ele viu que ele não era aquilo que ele achava que ele era, porque Pedro falou para Jesus, Jesus, eu vou contigo até a morte, olha só, mano. Cara, não te preocupa, ninguém vai te negar. Jesus falou, olha, eu digo que o galo vai cantar, e antes mesmo que ele cante, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar, né? Ele falou. Foi. E Pedro não estava sendo mentiroso, Pedro achava que ele não ia negar. Sabe, às vezes a gente acha que a gente é bom, que tem coisas boas em nós, e Deus permite algumas situações para a gente entender que a gente não é aquilo. Mas Pedro pegou essa decepção com ele mesmo e Pedro melhorou. Pedro buscou um lugar de arrependimento. Tanto que Pedro, após a ressurreição de Jesus, Pedro é outra pessoa, totalmente diferente do que ele era. Judas não. Judas não conseguiu vencer as suas próprias dores, descobrir quem era, se decepcionou com ele mesmo. Judas encarou a morte como saída. Por que é tão difícil entender a Bíblia, Vivi? Eu acho que não é que ela é difícil de entender. É que se você lê ela como um livro, ela mesmo diz que a palavra sozinha mata. Não vai se você entender. Simplesmente lê ela, não tem valor nenhum. Mas se você lê com o autor, que eu acredito que é o Espírito Santo, né? Que ele nos ajuda, ele que revela, ele que nos ensina todas as coisas. Se lê com a ajuda do Espírito Santo, ele vai revelando, mano, tantas coisas na minha vida. Em situações, eu sempre busco na palavra uma saída, eu sempre busco na palavra algo, e ela se revela, ela é algo vivo. A palavra que eu li ontem, eu posso ler a mesma agora, ela vai se revelar de uma forma totalmente nova. Sabe por que eu falo isso para você? Com certeza, nessa sua caminhada, você já se deparou? Muitos amigos falaram para mim o seguinte, eu já li a Bíblia inteira, algumas vezes, Sim. E não aconteceu nada. Né? Por que não acontece nada para essas pessoas? Pelo que eu falei, porque elas não leem com a ajuda do Espírito Santo, sabe? Elas leem... Já viu pessoas que têm resistência com outras? Nossa. Existe isso. Então, parece que não bate o sangue. Não bate. A química geralmente, não bate. A pessoa pode até falar algo muito correto, mas se tu tem uma resistência com aquilo, até o que ela está falando para ti, tu já vai levar para um outro lado. Às vezes as pessoas olham para a Bíblia com essa resistência. E não culpa das pessoas, mas porque existem tantas situações que acabaram destruindo a imagem bíblica, né, como sendo muitas pessoas distorceram a palavra. A heresia, o que é? Onde que se nasce a heresia? Da Bíblia. É uma verdade usada como uma mentira, sabe? Distorcida. Elas transformam uma mentira, um engano. Então, eu leio a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo, de uma forma que ele revele ela. A Bíblia é um tesouro que tu precisa caçar ele, ele vai se revelar na tua vida, no teu dia a dia. A Bíblia é prática, mano. Tá, e o que você fala para quem está em casa, que está achando essa entrevista uma idiotice? Sabe, se é aquela pessoa que diz, não, eu não acredito em Deus, eu não acredito nada disso aí, tudo isso é uma idiotice, é balela, é falácia, sou ateu e deu. O que você fala para um ateu? Olha, eu respeito muito o ateu, eu acho que ele tem muito mais fé do que eu, porque para acreditar que Deus não existe tem que ter muita fé. Eu acredito que tem que crer muito, né? De tantas no mundo, do universo, que a Bíblia diz que a criação revela o Criador, né? Então a criação está aí para revelar que existe um Criador. Eu respeito muito, tenho amigos que eu não tenho problema nenhum, não gosto de discussões, sabe? Recebe na tua casa de boa, De boa, meu amigo. Amo, né? Tem pessoas que estão comigo, converso, me respeitam também, porque eu respeito é algo muito lindo, né? Dentro de um relacionamento. Mas eu diria para você que é igual uma laranja maravilhosa, né? Eu posso dizer a textura da laranja, se ela é doce, se ela é amarga, mas você exatamente só vai poder provar, né? Saber como ela é se você provar. Então eu digo que Deus não se explica, Deus não se convence, Deus se prova, né? Se abre o coração para provar quem Ele é. E eu sei, né? Que tem muitas pessoas com toda razão se sentem e querem estar distantes de Deus por pessoas que não representaram, por pessoas que deram um testemunho terrível, mas eu vivo um relacionamento com Deus, não uma religião. A religião realmente ela atrapalha. Mas se você vive um relacionamento com Deus, se você deixa Ele entrar, né, na sua vida, no seu coração, eu acredito que você vai se surpreender com esse Deus. Vamos falar de religião? Vamos lá. E fé na volta, pode ser? Pode ser. Olha, hoje comigo aqui no programa Humanos, ela que é uma grande figura, mãe, esposa e pastora de mulheres, Vivi Martinello. A gente já volta, fica comigo aqui no Humanos, beleza?
E aí, voltamos aqui na RTV Criciúma com o programa Humanos e eu tenho o prazer de receber hoje, no meu sofá de couro, ela que é mãe, esposa, mulher, uma figura fantástica, encantadora, Vivi Martinello. Ô Vivi, estávamos falando sobre Deus, sobre ateus. Sim. Você falou uma coisa interessante, a religião às vezes atrapalha? Atrapalha muito. Mas como que se define religião? A religião é uma tentativa humana de nos religar a Deus, sabe? A religião é uma tentativa humana. E a religião, ela é algo tão perigoso, porque, por exemplo, se um pai de família sai de dentro de casa e ele vai para um bar, beber nesse bar e ficar lá com os amigos, jogando sinuca, talvez até bem mais tarde, não está dentro de casa com os filhos, guiando os filhos, né? Exercendo o papel de pai, ele está lá. Talvez todos os dias, aquela esposa, ela pode chegar para ele e dizer, por favor, venha para casa, olha onde você está, você chega embriagado. Tal. Mas um pai que sai de casa, está na igreja, toda noite, envolvido numa reunião, não sei no quê, e canta, e ensaia. O que vai se dizer para esse homem se ele está dentro de uma igreja? Mas, ou seja, o perigo é igual, o dano é igual. Coisa? É a falta do pai dentro de casa. A religião tem destruído famílias, inclusive, com a pseudo... Não, mas a igreja, eu acredito que nós precisamos ter comunhão com a igreja de uma forma sábia, sabe? Nós falamos muito sobre isso e choca as pessoas. Mas ativismo religioso é muito danoso, entende? Às vezes você está no ativismo, mas você não está nem tendo relacionamento com Deus. Você está só num processo, Tem pessoas, escuta, eu vou rasgar aqui, vou rasgar, gente. Está no automático, vai. Ai, Senhor. Tem pessoas que não deram certo em nada na vida, sabe? E são pessoas carentes, que querem olhares para ela. Elas acham na igreja o lugar perfeito, ela vai cantar. Ela vai estar num público e aquilo ali vai preencher a carência dela. E ela está, teoricamente, com Deus. Tu entende? E ela não... E ela tem a desculpa perfeita, é isso? E muitas vezes não tá, mano. Não tem vida com Deus, é uma pessoa invejosa, é uma pessoa que carrega inveja no coração, maldade. Tu entende? Não, porque quando Jesus veio, Jesus podia ter vindo numa glória gigante na terra. Ele mostrou e veio de uma forma tão simples, filho de um carpinteiro. Para mostrar para a gente que ele ama a simplicidade, ele ama o cotidiano. Jesus entrava no cotidiano. Então essas pessoas, às vezes, elas montam um personagem que não existe e a religião, de certa forma, ela banca isso. O que o nosso coração, o que eu acredito? Que o relacionamento com Deus vem primeiro que tudo. De tu ser uma pessoa melhor, sabe? De tu parar. Porque se eu te tratar bem, eu posso te tratar bem porque tu é humano, né? Nós somos todos humanos, né? Mas tem uma certa visibilidade, olha, onde ele pode me levar. Mas se eu tratar a faxineira desse lugar que está aqui limpando, a pessoa que está atrás dessas câmeras que não aparece... Eu vou mostrar quem eu sou quando eu trato bem aquilo que não pode me dar volta nenhuma de recurso, de benefício. E esse é o coração de Deus. Será que não falta um pouquinho disso no mundo, Vivi? Falta. As pessoas simplesmente tratarem as outras com respeito. Falta gentileza. Você acha que isso é um dos grandes problemas? Acredito. Já que a gente falou de grandes problemas, você consegue pontuar, por exemplo, pequenos atos que nos aproximam diariamente de Deus? Coisas simples, sabe? Porque às vezes a gente fica esperando um milagre, fica esperando uma grande ação nossa e parece que isso distancia a gente. Eu tive uma experiência com Deus muito forte no começo, antes de eu pastorear, antes de eu ministrar hoje para multidões, para viajar ao Brasil, antes de tudo isso. Deus me levou para dentro da minha casa. Então eu tinha uma bebê, que precisava ter as fraldas trocadas, mamar, a casa precisava ser limpa. E eu descobri a presença de Deus e descobri que eu estava agradando o coração de Deus quando eu estava sendo mãe. Quando eu estava acordando na madrugada, atendendo uma bebê. E uma atitude prática, que para mim foi muito importante, foi eu acordar com muita gratidão no coração todos os dias. Porque a gente tem muita facilidade para reclamar e de não ver o bem que a gente tem e de não agradecer. Muitas vezes a gente acaba só valorizando quando perde. Então, algo no meu coração foi sempre acordar com gratidão. Deus, obrigada por esse dia, obrigada pelas minhas filhas estarem com saúde, meu esposo está aqui do meu lado, obrigada pela casa que eu tenho, até suja para limpar, porque tem vida nessa casa. Que bom, né? Que tem roupa suja, porque as minhas filhas estão bem, estão vivas, estão aqui. Então, eu comecei a ter gratidão e reservar um tempo a sós com Deus. E eu lembro que um dia eu estava de joelho na sala, ajoelhada, chorando muito, e uma voz no meu coração falou assim: você não precisa se ajoelhar agora, você pode se sentar e falar comigo sentada. Tá bom, de boa, tranquilo. Eu sou teu amigo. Essa voz, sabe? Então, assim, esse relacionamento que eu tenho buscado diariamente,
de sair de uma oração ensaiada, de uma vida vazia, para um lugar de profundidade, de ter um relacionamento real com Ele, sabe, com Deus. Então, Vivi, você vê muitas pessoas culpando Deus pelas suas vidas? Vejo. Sabe assim, eu não tenho bom emprego porque é culpa de Deus, eu sou baixo, eu sou gordo, eu sou alto, eu sou magro, porque é culpa de Deus, né? Eu não evoluo porque Deus me quer assim. Sim. O que você fala para essas pessoas? Então, eu sempre me impressiono com as pessoas que estão do lado oposto, né? Tem uma menina que é conhecida no Brasil todo que perdeu uma perna no acidente de carro lá em Belo Horizonte, ela é modelo, não lembro exatamente o nome dela agora. E ela fez daquilo ali um avanço para a vida dela. Ela chegou a falar, né, numa rede social, agradeço pela perna que eu perdi. Então, eu digo assim, a vida dela foi uma revolução e não só isso. Ela não só revolucionou a vida dela, ela está revolucionando vidas. Crianças que têm a perna amputada por algum motivo, ela vai lá, ela consegue às vezes fazer doações de próteses, está junto e ela leva vida para essas pessoas. Tu olha para ela, tu pensa assim, meu Deus, o que aconteceu com essa moça? Então, sempre quando eu falo com pessoas que por muito pouco reclamam, ou talvez por motivos realmente sérios, perca de parentes, situações de morte, eu sempre falo assim, se você encontrar o seu propósito no meio disso tudo, no meio desse turbilhão, dessa guerra, né, desse vendaval, você vai viver uma estação nova, muito melhor do que a antiga. Tá, você está ministrando o Brasil todo? Brasil todo. Brasil todo mesmo? Todo. Tudo que é canto você vai? Tudo que é canto, Bahia, Nordeste, já fui para Rondônia. Mas como é que é isso? Manaus. As pessoas te convidam? As igrejas te convidam para ir lá bater um papo? As igrejas me convidam para estar com as mulheres. Você fala com mulheres, você é pastor. Eu falei no começo que você era pastora de mulheres, a gente nem falou das mulheres na religião. Sim. Mas como é que você faz? É uma comunicação diferente? É direta? As mulheres, eu acredito que Deus tem chamado as mulheres para este tempo, mano. As mulheres são muito importantes na sociedade, né? As mulheres, existem tantos crimes, né? As mulheres têm sofrido muito nessa questão da criminalidade. Você vai ver, a mulher ela não lidera um ranking, por exemplo, de tráfico de drogas, ela não lidera um ranking de assassinato. A mulher, a sociedade precisa dela, né? Ela é aquela que traz a leveza para o local, ela é aquela que traz verdade, né? Então, assim, as igrejas estão chamando para ministrar o coração das mulheres. Nunca se viu tanta conferência de mulheres. Então, do sul ao norte do país, eu tenho a minha agenda fechada para esse ano, algumas vaguinhas só. Para esse ano? Para esse ano. Vou para Portugal também. Tem talvez eu vá de novo para a América, lá nos Estados Unidos, que já ministrei com mulheres lá também. Mas o Brasil inteiro, em peso, e já temos a agenda para 2020. Tá, como é que você faz para que esse momento que você está vivendo, de ministrar para tantas pessoas, de viajar ao Brasil, isso te coloca num pedestal? Né? Isso te faz mais perfeita, como a gente conversou no primeiro bloco, né? Enquanto pastora, enquanto religiosa, enquanto líder. Como é que você faz para que isso não atinja o seu coração? Para que você não se transforme numa pessoa pior, né? Esse glamour que você acaba ganhando junto. E as expectativas que as pessoas têm ao teu respeito, que às vezes são ilusórias, né? Não é aquilo. Então, tem uma palavra que falou muito ao meu coração, foi quando Pedro fez aquela pesca frustrada, que ele não pescou nada, ele volta para o barco, né, lava as redes, e aí Jesus chega e diz assim, Pedro, lança a rede de novo. E ele falou, Jesus, eu pesquei a noite inteira, não tem nenhum peixe, mas sobre a tua palavra eu vou pescar. A Bíblia fala que a pesca foi muito grande, ele encheu o barco dele, e o barco dele, com a grande pesca, com sucesso, começou a afundar. E aí ele começou a pedir ajuda para outros barcos, porque senão ele ia afundar. Então, assim, eu digo que a frustração não é tão perigosa quanto o sucesso, sabe? Enquanto eu estava escondida, né? Enquanto a minha vida estava passando por um processo mesmo de Deus me preparar para esse tempo, porque eu acredito que eu fui lapidada para esse tempo, através de tantas coisas que Deus permitiu na nossa vida, eu sei que agora é um momento perigoso, onde o barco está cheio e ele pode afundar. Né? Então, eu sempre coloco pessoas ao redor de mim. Tem pessoas muito fiéis, amigos, pessoas que nos conhecem, que ministram o nosso coração, nos olham nos olhos, né? E falam, opa, lembra de quem tu é, né? Lembra de que isso não é você, né? Não vende a tua identidade, a tua essência. Então, os barcos ao redor de mim têm bastante. Estão te ajudando bastante? Estão me ajudando bastante. Tá, você está escrevendo um livro, vai? Estou escrevendo um livro. Sobre o quê? Então, teve uma ministração que, ano passado, meados ali de julho, eu acredito, ano passado, foi Raízes Curadas. Eu ministrei sobre sair da aparência e ir para uma essência. Às vezes o fruto podre não é o problema da árvore, mas é uma situação que está lá dentro da raiz que ninguém viu.
E Deus falou muito comigo sobre curando as nossas raízes. E essa ministração ela tá com deve estar com 200 mil visualizações no YouTube. Uma ministração que, por onde eu vou, as pessoas chamam e falam e dizem como mudou, transformou a vida delas. Você virou uma estrela, então, no YouTube? E aí, eu disse assim, isso vai se transformar num livro, sabe? Cresceu meu marido muito encorajador. Eu recebi uma palavra de um amigo também que não sabia de nada, lá em Belo Horizonte, mandou te vi escrevendo um livro. E eu falei, é agora. E eu estou escrevendo. Vai. Quando é que você acaba ele? Eu vou lançar ele em setembro. Setembro? Setembro. Tá, então vou fazer o seguinte, você vai voltar aqui no programa em setembro pra gente falar só sobre o seu livro. Ok. Combinado? Ok. Tem uma experiência bem bacana envolvendo esse livro. Você vai contar essa história, você vai contar essa história em setembro. Tá, faz o seguinte, deixa pra quem tá em casa agora o seu Instagram, pode ser? Pode ser. Pode ser Instagram, YouTube, não sei o que você prefere pra galera te achar. Pode ser Instagram. Instagram, manda lá. O Instagram é @Viviane Martinello, com 2 L's e 2 O's no final. Martinello. Fácil. Facinho. É isso? É isso aí. Segue lá, tem uma palavra bacana. Pode discordar de você também? Pode discordar. Pode? Pode sim, pode discordar. E assim, a gente crê que as mídias, né, as redes sociais, elas precisam ser usadas como uma forma de inspiração, né? Sem roubar a essência do outro. Então é isso que eu tenho procurado viver isso, mostrar quem eu sou de verdade, né? A mãe que troca fralda, a mãe que faz comida, que cuida da família. Inclusive nas viagens, que eu tenho no Brasil todo, eu separei 2 finais de semana apenas para viajar. Ah, tá. Os outros? Eu fico com a minha família, para não cair no ativismo religioso. Então fala para quem está em casa, fala aquela frase que eu acho bem bacana do programa que combina com você, que no fundo, bem no fundo, de verdade, somos todos humanos. É verdade. De verdade, lá no fundo, bem no fundo, nós somos todos humanos. Fechou? Olha só. Muito obrigado pela audiência sempre. Você sabe, fica comigo, Mano Dal Ponte, de segunda a sábado aqui na RTV Criciúma, com 2 entrevistas para você no programa Humanos. Valeu?